Boa tarde. Prosseguindo com a leitura de Escravidão, volume 1º, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Autor Laurentino Gomes, editorial Globo Livros. Estamos navegando no curso do capítulo 3º, As Origens. O historiador Paul E. Lovejoy resumiu todas as características da escravidão numa lista com 7 itens. 1. O escravo é uma propriedade. 2. É objeto de compra e venda, como qualquer outra mercadoria. 3. Mesmo que o reconheçam como ser humano, é um estrangeiro por natureza, é um forasteiro por natureza, arrancado do seu meio familiar e social. 4. A relação entre senhor e escravo é baseada na violência. 5. Seu trabalho está sempre à disposição do seu dono. 6. Cabe também ao senhor o controle da procriação do cativo, cujos filhos não lhe pertencem. Sua própria sexualidade também não lhe pertence. 7. A escravidão é hereditária, passa de pai para filho. Outra lista, esta com 8 itens, foi produzida pelo sociólogo Orlando Patterson e diz respeito à maneira pela qual escravos sempre foram produzidos ao longo da história. 1. Captura na guerra. 2. Sequestro. 3. Pagamento de taxas ou tributos. 4. Quitação de dívidas. 5. Punição por crimes. 6. Abandono ou venda de crianças. 7. Autoescravidão. O caso da peonagem africana, que se verá nos próximos capítulos. 8. Nascimento em uma família escrava, dado que a escravidão era hereditária. Patterson também definiu a escravidão como uma morte social, na qual o cativo é arrancado do seu lugar de moradia, de sua língua, suas crenças, seus laços familiares e seus ancestrais, sua comunidade e seus costumes, sua cultura. É uma espécie de desenraizamento cultural e perda de identidade, ou excomunhão da família e da sociedade originais. O resultado disso é a completa obliteração, anulação de sua identidade antiga para a construção de uma nova. É uma espécie de esvaziamento da subjetividade para a construção de uma outra subjetividade. É uma espécie de reengenharia da subjetividade do escravo. Perda da antiga subjetividade para a construção de uma nova subjetividade, efetivamente de escravo. O resultado é a completa obliteração de sua identidade antiga para a construção de uma nova identidade, dependente e condicionada pelo senhor. O escravo passa a não ter vontade própria. Sua nova existência dependeria por completo do poder de seu dono. O simbolismo dessa nova identidade estaria nos rituais que, em geral, acompanhavam os processos de escravização, como marcas feitas a ferro quente no corpo do cativo, o uso de colares e pulseiras metálicas que indicavam quem eram seus donos, o batismo em uma nova religião, o aprendizado de uma nova língua e de uma nova maneira de se vestir e se comportar, e, por fim, a atribuição de um novo nome.
Um censo realizado em 1759, no território da atual Colômbia, revelou que 40% de todos os escravos eram identificados com um único nome, como José, João ou Francisco. Outros 30% tinham crioulo como sobrenome, como Antônio Crioulo. Os demais adotavam como sobrenomes as denominações de seus povos africanos de origem, como Benedito Nagô, ou a região da qual tinham vindo, Joaquim Angola, José Congo ou Antônio Mina, por exemplo. Negros alforriados tendiam a adotar os mesmos sobrenomes de seus antigos donos, como José Rodrigues ou Antônio Fernandes. No Brasil, embora nunca tenha havido uma pesquisa tão sistemática e detalhada, sabe-se que a realidade dos escravos era muito semelhante a essa identificada pelo censo colombiano. Eis aí a confirmação da perda da identidade anterior e a aquisição de uma nova identidade como escravo. Total desconstrução da subjetividade antiga, por exemplo, de homem livre, para a aquisição e construção de uma nova subjetividade, a de escravo. É uma reengenharia de subjetividade, total destruição da subjetividade antiga e reconstrução e refazimento de uma subjetividade nova, de escravo. A completa perda da identidade original do escravo e sua nova condição de submisso à vontade do senhor só seria possível mediante o uso continuado da força. Não existe uma única sociedade escravista em que o chicote não tenha sido um instrumento indispensável, escreveu Patterson. Também, por essa razão, as formas mais desenvolvidas de escravidão eram aquelas em que os cativos eram removidos a uma grande distância do seu local de nascimento ou de moradia de seus familiares, de maneira a enfatizar a condição de forasteiros ou estranhos ao grupo social que os mantinha submissos pelo uso da violência. Desse modo, escravo se converteu em sinônimo de estrangeiro ou de o outro, o estranho, o outro estranho, aquele que não pertence ao grupo social que o domina. Entre os Ashantes africanos, etnia predominante no interior de Gana, a expressão adonque, utilizada para definir escravo, era a mesma empregada para estrangeiro. Em resumo, segundo as palavras de Paul E. Lovejoy, a escravidão era fundamentalmente uma maneira de negar ao forasteiro ou estrangeiro, o outro, os direitos e privilégios de uma sociedade em particular, de modo que pudesse ser explorado com objetivos econômicos, políticos ou sociais. Ao mesmo tempo, muitas sociedades procuravam se proteger da ameaça de escravidão dentro do próprio grupo, o que poderia desestabilizar e ameaçar a ordem vigente. Leis islâmicas proibiam o cativeiro de fiéis muçulmanos, providência também adotada pelos europeus cristãos. O filósofo Platão defendia que as cidades gregas não deveriam possuir escravos de origem helênica, para evitar ódios internos que impedissem a união de todos os gregos nas lutas contra inimigos comuns. Desde tempos imemoriais,
Diferentes sociedades procuraram definir o lugar e a condição do escravo em suas leis, costumes e tratados filosóficos. O Código de Hammurabi, escrito na Mesopotâmia por volta de 1772 a.C. e considerado o primeiro conjunto de leis da história, dividia a sociedade em 3 grupos: ou 2 homens livres e proprietários de terra, ou 2 funcionários públicos e ou 2 escravos, que podiam ser comprados e vendidos pelos 2 primeiros grupos: o grupo dos homens livres e proprietários de terra e o grupo dos funcionários públicos. O Código prescrevia a pena de morte para quem ajudasse um cativo a fugir ou lhe desse abrigo. O Código de Hammurabi prescrevia a pena de morte para quem ajudasse um cativo a fugir ou lhe desse abrigo. Quando recapturados, os fugitivos tinham o rosto marcado por ferro em brasa. A humanidade se divide em 2 grandes classes: os senhores e os escravos, aqueles que têm o direito de mando e os que nasceram para obedecer, escreveu o filósofo grego Aristóteles no primeiro volume de seu Tratado sobre a Política. Segundo ele, Aristóteles, haveria pouca diferença entre o uso de animais domésticos e a exploração do trabalho escravo, uma vez que ambos nos emprestam os seus esforços físicos para satisfazer as nossas necessidades. No auge da civilização grega, 70.000 dos 155.000 habitantes da cidade de Atenas seriam escravos, número ainda modesto se comparado ao da capital do Império Romano. Presume-se que haveria 500.000 de escravos em Roma por volta da época de Jesus. 500.000. Presume-se que haveria 500.000 de escravos em Roma por volta da época de Jesus. Em toda a Itália, seriam entre 2 milhões e 3 milhões de escravos, de 26% a 40% de toda a população, estimada em 7,5 milhões de pessoas. Eram obtidos principalmente em guerras. O imperador Sétimo Severo levou para Roma cerca de 100.000 cativos depois de vencer os partas na Batalha de Ctesifonte, Batalha de Ctesifonte, atual Iraque, no final do século II. As campanhas de Júlio César na Gália, entre 58 e 51 a.C., teriam produzido 1 milhão de escravos. Os cativos faziam todo o tipo de serviços. Eram soldados, agricultores, pastores, marinheiros, garis, servidores domésticos, médicos, advogados, professores e ocupavam até mesmo funções às quais um nível cultural elevado era pré-requisito, como no caso de Tiro, secretário particular do orador e poeta Cícero. Lívia, a esposa do imperador Augusto, tinha 50 cativos no seu serviço doméstico, incluindo um médico, uma parteira, uma ama de leite, um pedagogo, um leitor de livros e documentos, diversos mordomos, um pintor, um massagista, um carregador de água, um polidor de sapatos, um costureiro e outro responsável pelos vidros de perfumes. Delos, o mais famoso mercado de escravos do Império Romano, chegou a desembarcar cerca de 10.000 cativos por dia
e era capaz de fornecer escravos treinados de acordo com a demanda do freguês, como músicos, escribas, malabaristas, cozinheiros, carpinteiros, ferreiros e ourives. Delos, o mais famoso mercado de escravos do Império Romano chegou a desembarcar cerca de 10.000 cativos por dia e era capaz de fornecer escravos treinados de acordo com a demanda do freguês, como músicos, escribas, malabaristas, cozinheiros, carpinteiros, ferreiros e ourives. As leis romanas permitiam que escravos fossem exibidos nus em lutas contra animais selvagens em arenas como o Coliseu de Roma. Também determinavam que um escravo que estuprasse uma mulher livre e virgem seria punido com o despejo de chumbo derretido na garganta. Se matasse o seu dono, todos os demais cativos da casa seriam interrogados e depois sumariamente executados. No ano 61 d.C., um escravo assassinou o prefeito de Roma, Pedânius Secundus, dentro de sua própria casa. Secundus era dono de outros 400 cativos, que representavam um patrimônio valioso para seus herdeiros, questão que provocou um aceso debate entre os senadores romanos. Deveriam ou não todos eles serem mortos conforme a lei, embora isso causasse um enorme prejuízo ao patrimônio da família? No fim, prevaleceram as razões de segurança do império. Os 400 escravos foram crucificados para que servissem de exemplo para futuros assassinos e infratores da lei. Assim, os respeitáveis cidadãos romanos poderiam dormir tranquilos, pelo menos por algum tempo. Outro exemplo de reação drástica tomada pelos romanos ocorreu no ano 74 a.C., quando o gladiador Espartacus, feito cativo na região da Trácia, liderou uma revolta histórica de escravos contra o Império. Seus exércitos chegaram a incorporar mais de 70.000 cativos, que acabaram todos dizimados de maneira implacável pelas legiões romanas. Os últimos 6.000 sobreviventes foram crucificados às margens da estrada entre Roma e Capua, um a um, lado a lado, ao longo de 190 quilômetros, quase a metade da distância entre São Paulo e Rio de Janeiro, para também servir de exemplo aos demais escravos que eventualmente planejassem se rebelar. Todos os escravos são nossos inimigos, dizia um provérbio romano. E o texto se segue, mas ficaremos por aqui. Meditação constante deste capítulo 3, as origens. A humanidade se divide em duas grandes classes, os senhores e os escravos. Aqueles que têm o direito de mando e os que nasceram para obedecer. Aristóteles, filósofo grego. No próximo vídeo, continuaremos a leitura do capítulo 3 de Escravidão, volume 1, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares, autor Laurentino Gomes, editorial Globo Livros. Maravilha! Maravilha! Vale a leitura da contracapa, releitura no caso. Primeiro volume da trilogia, uma história da escravidão no Brasil. Escravidão, o fato histórico mais importante da história do Brasil.
O Brasil tem seu corpo na América e sua alma na África, afirmava no final do século XVII o padre jesuíta Antônio Vieira. Essa é uma famosa frase profética que se torna cada vez mais verdadeira. Maior território escravocrata do hemisfério ocidental, o Brasil recebeu cerca de 5 milhões de cativos africanos, 40% do total de 12,5 milhões embarcados para a América ao longo de 3 séculos e meio, ao longo de cerca de 350 anos. Como resultado, o país tem hoje a maior população negra do planeta, com exceção apenas da Nigéria. Foi também, entre os países do Novo Mundo, o que mais tempo resistiu a acabar com o tráfico de pessoas e o último a abolir a escravidão, por meio da Lei Áurea de 1888, 15 anos depois de Porto Rico e 2 depois de Cuba. Experiência mais determinante na história brasileira, a escravidão teve um impacto profundo na sociedade, na cultura e no sistema político-econômico que deu origem ao país após a independência. Nenhum outro assunto é tão importante e tão definidor da nossa identidade nacional. Trata-se de conhecermos sobre nós mesmos. É uma questão antropológica. Estudá-lo ajuda a explicar o que fomos no passado, o que somos hoje e também o que seremos daqui para frente. Laurentino Gomes. Revisão e anotações, Alberto da Costa e Silva. Escravidão, volume 1º, autor Laurentino Gomes. É isso. Vivam as amadas inteligências da Escola de Campeões. Estamos lendo este livro no contexto do desenvolvimento das atividades da Escola de Campeões. Atividade socioeducativa voltada à expansão da capacidade de leituramento, expansão da capacidade de escrituramento e expansão da capacidade criativa, imaginativa e de produção de diálogos sadios, expansão da reflexividade dos jovens socioeducandos participantes da atividade da Escola de Campeões. Essa atividade acontece na Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas, Sistema Socioeducativo do Distrito Federal. É atividade muito legal, atividade de Deus, porque Deus é desenvolvimento. Amém. Vivam as amadas inteligências da Escola de Campeões. Amém, amém, amém e amém.